Era uma sexta-feira típica. Eu estava na metade do meu turno de 8 horas e estava dando boas gorjetas. Eram cerca de 19 horas e o céu já estava preto como carvão. A lua estava cheia e não havia nenhuma nuvem à vista. Fui designado para um endereço onde nunca havia estado. Curiosamente, quando pesquisei o endereço no Google Maps, os resultados foram para uma casa a 64 quilômetros de distância. Eu sabia que isso não poderia ser preciso, então tentei mapas da Apple. Com certeza encontrei o endereço certo que ficava a apenas 6 minutos do restaurante. O trânsito estava tranquilo e cheguei à casa dela em 4 minutos. Assim que a porta se abriu, o cheiro de urina de gato encheu meu nariz. Imediatamente senti náuseas, mas estou acostumada com cheiros estranhos e desagradáveis vindos das casas das pessoas. Isso não era novidade, mas parecia me afetar mais hoje. A pessoa que atendeu a porta foi uma senhora idosa com um corte pixie cinza e um roupão com estampa floral. Ela falou com uma voz muito suave, dizendo: "Obrigada por ter vindo. Eu sei o que você está pensando." Presumi que ela fosse mencionar o cheiro, mas então ela disse: "Aposto que você está pensando que a casa está muito diferente desde a última vez que você esteve aqui." Eu nunca estive lá antes, mas uma vez tentei dizer a ela que ela falou de novo: "Entre, por favor." Eu, relutantemente, entrei em sua casa fedorenta. Surpreendentemente, não vi gato em lugar nenhum, nem caixa de areia. Ela disse: "Basta colocar a pizza nesta mesa." Ela aponta para uma mesa de jantar de carvalho na cozinha. Vou até lá para colocar a pizza dela antes de dizer: "Seu total é 26. Posso pagar com cartão?" Ela pergunta. "Sim, mas terei que ligar para a loja primeiro. Deve ser feito por telefone." "Ah, tudo bem. Só tenho 2 em dinheiro comigo agora," ela diz. "Não tem problema, meu telefone está no carro. Já volto." Corro até meu carro e pego meu telefone. Ainda tenho a pizza na sacola térmica. Fiquei do lado de fora para iniciar a ligação, porque não sei por quanto tempo aguentaria o cheiro. Minha colega de trabalho, Brittany, responde com uma voz monótona. Antes que eu possa dizer olá, ela imediatamente diz: "Ei, aqui é a pizza do Sérgio, por favor, espere." Eu espero e ouço a música enquanto olho para a lua cheia. Algo no piano lento e no céu sem nuvens era ao mesmo tempo calmante e ameaçador. Fiquei na espera por pelo menos 5 minutos e comecei a ficar irritado. Também me senti mal por fazer essa mulher esperar tanto tempo só para pagar pela comida. Brittany finalmente me tira da espera e eu imediatamente digo a ela: "Ei, sou eu. A senhora que estou entregando também precisa pagar com cartão." "Tudo bem. Dê a ela o telefone para que ela possa me dar as informações do cartão de crédito," diz ela. "Ok, 1 segundo." Volto para a casa dela, desta vez sendo atingido pelo cheiro ainda mais forte, e digo a ela que ela precisa contar ao meu colega de trabalho por telefone os dados do cartão de crédito. Ela começa a murmurar e falar ainda mais suavemente do que antes. Não entendi tudo, mas ouvi: "Meus filhos precisam comer. E meus maridos não estão aqui." Repito para ela o que disse antes, e ela pega o telefone e começa a murmurar novamente para Brittany. Dessa vez, não entendi uma única palavra. Ela me devolve o telefone, parecendo desapontada. Brittany está ao telefone dizendo repetidamente: "Alô?" E começo a dizer a ela que direi apenas as informações do cartão. Pedi o cartão dela à senhora. Ela me entrega o telefone, enquanto murmura, e anda de um lado para o outro. Li as informações do cartão para Brittany, e ela disse que o cartão foi aprovado. Finalmente. Pensei comigo mesmo. Finalmente posso ir embora. Coloco a pizza na mesa, e ela grita para uma sala vazia do outro lado da ligação: "Crianças, venham buscar sua pizza." Ninguém vem. Não pensei muito nisso e comecei a caminhar até a porta. Ela grita comigo: "Espere." Ela soa como uma pessoa totalmente diferente quando grita. "Onde você está indo, Steven?" Ela pergunta. Meu nome não é Steven.
É um pouco tarde para você sair agora. Você pode brincar com seus amigos amanhã. Esta pobre mulher deve estar sofrendo de demência, pensei. Eu falo para ela: meu nome não é Steven e preciso voltar para a casa do Sérgio. Você não vai a lugar nenhum a esta hora da noite e ponto final. É muito perigoso. Não quero lidar com isso agora, então pego a maçaneta da porta para sair. Ela mais uma vez diz: espere, mas desta vez acrescenta: deixa eu pegar sua gorjeta. Ela deve ter superado isso, eu acho. E quem sou eu para dizer não ao dinheiro extra? Ela se aproxima para pegar uma bolsa de couro velha do chão. Parecia pesado. Ela estende a mão e tira um revólver prateado e aponta para mim. Meu coração imediatamente afundou no chão. O que você está fazendo? Pergunto com a voz trêmula enquanto levanto as mãos. Não vou deixar você me deixar de novo, Steven. Ela responde. Mais uma vez digo a ela: meu nome não é Steven, por favor. Só quero voltar ao trabalho. Ela me ignora e diz: sente-se e coma com seus irmãos e irmãs como um bom menino. Eu faço o que ela diz. Qualquer coisa é melhor do que levar um tiro. Sentei-me em uma cadeira que range na ponta da mesa, em frente à pizza. Ela se sentou na minha frente. Ela olha para os assentos vazios de cada lado da mesa e proclama: Brenda, Tommy, por que vocês ainda não comeram? Você não teve que esperar pelo seu irmão. Eu lentamente alcanço meus bolsos para tentar pegar meu telefone. Talvez eu pudesse ligar para a polícia e eles saberiam o que está acontecendo, pensei. No entanto, meu telefone não estava em meus bolsos. Olho em volta e vejo-o no balcão perto da geladeira. Não me lembro de colocá-lo lá. Ela deve ter tirado sorrateiramente do meu bolso. Como não percebi isso? Ela abre a caixa de pizza e pega 2 fatias para si. A pizza é coberta com azeitonas, abacaxi, presunto e linguiça. Ela me pega olhando. Você não quer, Steven? Eu sei que este sempre foi o seu favorito. Eu respondo com: não, obrigado, não estou com fome. A arma estava na mesa ao lado do prato dela. Achei que agora seria um ótimo momento para fazer uma pausa, mas duvidei que conseguiria chegar à porta antes que ela pegasse a arma. Resolvi não arriscar e esperar um momento mais oportuno. Não perguntei se você estava com fome. Você não comeu o dia todo. Pelo menos coma uma fatia, me ordenou. Não estou mesmo com fome, disse mais uma vez. Ela olhou para mim sem expressão por 1 minuto, sem piscar. De repente, ela pegou um garfo de metal e estendeu a mão por cima da mesa, enfiando-o nas costas da minha mão esquerda. Gritei de dor e sangue começou a escorrer da minha mão por toda a mesa. Eu o retiro rapidamente, fazendo com que o sangue jorre ainda mais rápido. Agora coma, ela grita. O sangue manchou a caixa de pizza. Pego uma fatia com a mão não ferida e me forço a comer. Algo sobre ser esfaqueado com um garfo, o cheiro forte de xixi de gato e ser ameaçado com uma arma, torna difícil comer. Não consegui segurar a mordida. Vomitei na boca e engoli, não querendo mais irritá-la. Ela me observou o tempo todo com um rosto inexpressivo. Continuei olhando para minha mão sangrando. Comecei a sentir tonturas e tonturas. Sabia que tinha perdido muito sangue. Eu senti como se estivesse prestes a desmaiar. Eu sabia que precisava encontrar uma fuga rapidamente. Felizmente, meu telefone começou a tocar. Provavelmente meu gerente ligou para perguntar por que ainda não voltei. Ela pegou a arma enquanto virava a cabeça ao som do meu toque alto e irritante. Era isso, minha chance de escapar. Agarrei a mesa e rapidamente a virei sobre o corpo dela, derrubando-a. Ela gritou e disparou contra o telhado enquanto caía. Corri até o balcão para pegar meu telefone antes de sair. Ela empurrou a mesa para longe dela, sentou-se e disparou outro tiro em mim. Felizmente ela errou e bateu na geladeira. Corri o mais rápido que pude. Quando cheguei perto da porta, ela disparou mais 2 tiros contra mim.
Desta vez não tive tanta sorte. Ela conseguiu me acertar bem na parte de trás do ombro esquerdo. Ela claramente tem um problema no meu braço esquerdo. Eu me recuso a deixar isso me impedir. Abro a porta e tropeço até meu carro. Eu me atrapalho para pegar minhas chaves enquanto ela me persegue lá fora e atira em mim 2 vezes novamente. As balas quebram meu para-brisa. Eu sabia que ela estava sem balas. Entrei no meu carro sentado no vidro quebrado. Eu já havia perdido muito sangue para me importar. Liguei o carro e engatei a ré mais rápido do que nunca. Dirigi a 80 milhas por hora todo o caminho de volta ao restaurante. Desmaiei no chão assim que dei 2 passos pelas portas de vidro. Acordei em um hospital com um policial me questionando sobre o incidente. Contei tudo ao homem. Assim que acabou, liguei imediatamente para a pizza do Sérgio, para avisar que não voltarei tão cedo. Para esclarecer, eu trabalhava para o Estado, dirigindo uma van branca que transportava policiais junto com criminosos perigosos, presos, da delegacia para uma prisão de alta segurança. Esses criminosos incluíam assassinos em série e outras abominações do tipo. A van tinha 8 lugares no total, 2 na frente separados de 6 atrás, por um painel de plástico transparente e grosso para a proteção do motorista. Nunca me disseram especificamente os crimes que eles haviam cometido, mas a viagem podia durar mais de 1 hora, o que significava que eu muitas vezes tinha o suficiente para avaliar pelas conversas e divagações deles. Alguns gritavam e tentavam lutar contra a polícia ou escapar durante a viagem, mas a van era construída de forma sólida para levar em conta esses tipos. Alguns eram abusadores, assassinos implacáveis que se gabavam de seus pecados. Outros imploravam a polícia para deixá-los ir. Eu estava enojado com essas pessoas, mas nunca perturbado a ponto de querer desistir. Depois de 10 anos no trabalho, nada mais me abalava. Na verdade, eu tinha orgulho do que eu fazia. Quanto mais horrível a pessoa, mais eu gostava da ideia de mandá-los para receber o que mereciam. Isso foi até um dia, quando um jovem calmo e bem cuidado foi preso e levado para a van. 4 policiais o acompanhavam. Ele estava vestido com um terno azul sob medida e tinha cabelos castanhos brilhantes, penteados para trás. Não poderia ter mais de 30 anos. A princípio, o confundi com um gerente ou advogado à distância, antes de perceber que ele tinha ambas as mãos atrás das costas. Ele acenou educadamente ao passar pela minha janela e foi levado para trás. Eles desdobraram os bancos e se sentaram, e a porta foi fechada com estrondo. Dei partida no motor. Essa viagem é de 1 hora e pouco. Você não vai nos dar nenhum problema, não é, filho? Perguntou um dos policiais. Claro que não. Vocês não ganham nem perto do suficiente para isso, disse o homem de terno. Alguns policiais caíram na gargalhada. Você está certo nisso, disse outro policial, revirando os olhos. Meu tio costumava ser policial. Irônico, eu sei, respondeu o homem de terno com indiferença, ainda algemado. Mas quando ele começou, havia 50 em sua divisão. Agora há cerca de 10. Faz você se perguntar se todo o dinheiro do imposto está indo para ogivas nucleares. Não ficaria surpreso, resmungou um policial para outro, balançando a cabeça. Meu advogado me disse para não dizer isso porque poderia irritá-los, mas eu disse a ele que vocês me deixariam ir assim que ouvissem isso. Os policiais caíram na gargalhada, a van inteira explodindo em risos. Eu me perguntei o que era tão engraçado. Seja qual for o crime que ele havia cometido, este homem estava brincando sem se importar, enquanto era deportado para enfrentar a prisão perpétua ou possivelmente a pena de morte. Ele contou mais algumas piadas e eles estavam em suas mãos. Um tempo depois, ele me olhou no espelho retrovisor. Você deve ouvir todo tipo de história maluca, disse o homem de terno, falando diretamente comigo. Imagine ser um motorista de Uber, mas todos os passageiros matam pessoas. Eu assistiria a esse reality show, continuou ele. Ainda assim, deve ser satisfatório de um jeito estranho, levá-los à justiça, literalmente. Sim, pessoas doentes como você,
respondi. Ele me encarou pelo espelho. Senti um arrepio do nada. Meu sangue gelou e eu imediatamente me arrependi de abrir a boca. Pessoas doentes como eu? Houve silêncio por alguns segundos. Os policiais se olharam sem jeito. Eu fiquei quieto. Bem, brindes para você em nome de todas as pessoas doentes como eu então. Ele finalmente disse. Eu não conseguia dizer se ele estava sendo sarcástico. Quero dizer isso. Se não fosse por você, nós todos teríamos que ir a pé para a prisão. Não queria deixar cair o sabonete depois dessa caminhada. Ele deve ser divertido em festas. Um policial sorriu. Percebi que o policial estava se referindo a mim. Todos riram novamente. Pelo resto da viagem, eles falaram sobre política, histórias sobre outros prisioneiros e como poderiam sair mais cedo para o trabalho. Eles tinham uma química estranha com ele. Os policiais agiram de forma muito diferente do que costumavam fazer. Eles geralmente tentavam intimidar os criminosos ou assustá-los para uma confissão. Ao contrário, desta vez parecia que todos estavam em um grande jantar e eu não estava convidado. Talvez eles estivessem se divertindo enquanto podiam, ou estavam intimidados por ele e não queriam admitir, pensei. Alguns assassinos em série eram notórios por serem charmosos, afinal. Todo mundo já ouviu falar de Ted Bundy. Percebi que mesmo depois de toda aquela conversa, eu ainda não tinha ideia de que crime ele havia cometido. Quando chegamos, abri as portas traseiras para eles saírem. Obrigado pela carona. Dirija com segurança. Ele sorriu para mim e eles o levaram para a prisão. A cara de pau, pensei. Voltei para o banco do motorista. Cerca de uma semana depois, eu estava entre os turnos e decidi fazer uma pausa em um café no estacionamento. Entrei e me juntei à fila, olhando para um grande latte. Quando olhei para o lado, meu coração disparou. Um homem estava vestindo um terno azul, que parecia exatamente com o que o criminoso com o cabelo penteado para trás estava usando. Pisquei. Este homem tinha um afro e estava lendo um jornal. Mesmo terno, talvez, mas obviamente não era o mesmo cara. Exalei de alívio. Eu pedi meu latte e sentei-me em uma mesa, bebendo lentamente. O homem de terno azul sentou-se perto da janela, ainda lendo o jornal. Olhei para ele por um tempo e notei que ele estava apenas olhando para ele, sem virar as páginas. Quando me levantei para ir embora, ele dobrou o jornal e olhou para mim. Seus lábios se esticaram em um sorriso largo e ameaçador. E ele passou o dedo na garganta enquanto me encarava com olhos arregalados e inclinou a cabeça. Ficamos nos olhando por um tempo em silêncio, meu coração começando a acelerar. Então olhei em volta freneticamente, de repente preocupado com minha segurança. Todos no café estavam absortos em seu próprio mundo. Parecia que ninguém mais havia visto o gesto que ele havia feito em direção a mim em um espaço público. Saí correndo do café, olhando para trás a cada poucos passos, de repente paranoico. Ele virou minha cabeça para fazer contato visual comigo, alegre por sua ameaça estar tendo o efeito desejado em mim. Nos próximos dias, continuei ouvindo barulhos, passos, arranhões, às vezes até o som de alguém respirando atrás de mim. Quando me virava, sempre não havia nada lá. Assim que pensei que estava ficando esquizofrênico, minha suspeita de que algo estava me perseguindo foi confirmada novamente. Eu estava no supermercado no fim de semana, colocando vegetais no meu carrinho, enquanto uma mulher vestindo uma jaqueta jeans azul e um vestido florido caminhava em minha direção. Ela estava empurrando um carrinho com um bebê preso no assento. "É melhor você cuidar das suas costas", ela sussurrou, enquanto passava por mim. Isso me pegou de surpresa. Virei a cabeça rapidamente e ela continuou andando sem olhar para trás. Ela não estava falando ao telefone e não estava com mais ninguém além do bebê. Aquele aviso era sem dúvida para mim. Eu tinha acabado de irritar um culto de pessoas vestidas de azul. Entrei na van no dia seguinte às 7 horas e segui para a delegacia. Havia muito tráfego e eu estava convencido de que chegaria atrasado para o trabalho.
Virei em um longo trecho de estrada que ficava ao lado de uma queda íngreme, uma grade de metal cercando a borda à direita. Enquanto dirigia pela estrada congestionada, parando e começando a mover alguns metros incrementalmente, olhei para os adesivos no para-choque da van branca da frente. Vai ser um bom dia. Havia um sol com um rosto sorridente ao lado. O tráfego finalmente começou a fluir, e eu me aproximei de uma interseção onde os carros se fundiam do lado esquerdo. Um conjunto de semáforos veio logo antes. Olhei para o meu relógio. Por favor, não fique vermelho. Por favor, não fique vermelho, pensei. Como se o universo estivesse conspirando contra mim, as luzes ficaram amarelas. E quando a van na minha frente passou por elas, elas ficaram vermelhas. Fantástico. Pisei no freio e olhei para cima. Eu só vi a van na frente por um segundo. E de repente, do nada, um caminhão enorme a atingiu violentamente pela esquerda. Um estrondo alto combinado com um rangido doloroso me deixou paralisado. Ambos os veículos atravessaram as grades e foram arremessados pela beira do penhasco. As luzes ficaram laranja e depois verde, mas eu permaneci imóvel em silêncio, tremendo. Havia um espaço vazio na minha frente, onde a van tinha acabado de estar. Eu podia ver pessoas através das janelas de seus carros, horrorizadas e chamando a polícia. Eventualmente eu me recompus e dirigi entorpecidamente para uma estrada lateral, sem ter processado totalmente o evento. Estacionei lá e liguei para meus colegas na delegacia para informá-los sobre o que tinha acabado de acontecer. Alguns dias depois, descobri que ambos os motoristas haviam morrido no impacto. O caminhão havia batido no lado do motorista da van a 145 km/h, esmagando-o instantaneamente. Eles pensaram que foi um acidente estranho a princípio, até recuperarem os restos mortais e descobrirem o telefone do motorista do caminhão, que estava em um suporte preso ao para-brisa. Não era um GPS no telefone que o guiava. Na hora do acidente, ele estava usando um aplicativo de navegação conectado a um dispositivo de rastreamento. O dispositivo estava rastreando meu veículo. A polícia vasculhou minha van de cima a baixo e encontrou o bichinho preso na parte inferior de um dos bancos traseiros. O assento em que o homem de terno azul com o cabelo penteado para trás havia se sentado em sua viagem para a prisão cerca de 2 semanas atrás. Eu juntei as peças assim que eles me contaram. Ele deve ter tirado isso de um bolso ou algo assim, e colado na minha van assim que eu o irritei. Descobriu-se que ele era um traficante de armas clandestino infame. Muitas pessoas que tiveram suas armas de fogo confiscadas, a maioria por um bom motivo. Sabiam que ele era o cara que as forneceria, então ficaram absolutamente furiosas quando ele foi pego. Aparentemente, ele tinha uma espécie de culto entre essas pessoas, e usar azul era sua maneira discreta de apoiá-lo. Não quero entrar muito na política aqui, então direi apenas que esse cara era muito bem conectado e tinha muitas pessoas ao seu lado, mesmo que fosse discretamente. E eu era o próximo alvo deles. Imaginei que o cara do terno azul deve ter se comunicado de alguma forma com um de seus comparsas sobre o dispositivo de rastreamento na minha van branca e disse a eles para me perseguir. Por pura coincidência, outra van branca estava na minha frente no momento exato em que eles decidiram atacar. Eles devem ter me confundido com o motorista, sabendo que o veículo era uma van branca naquele local aproximado. Se aqueles semáforos não tivessem ficado vermelhos exatamente no momento em que o fizeram, teria sido eu. Eu deveria ter morrido uma morte horrível naquele dia. Eu larguei o emprego naquela mesma tarde que descobri, arrumei minhas malas e me mudei para uma nova cidade. Desde então me mudei várias vezes. A paranoia não me deixa. Acho que ficará comigo pelo resto da minha vida. Sempre que vejo alguém vestindo azul, uma onda de terror me domina. O mesmo terror que senti ao ver aquela van na minha frente ser atingida e cair pela beira do penhasco, sabendo que deveria ter sido eu. Antes, eu sempre tinha orgulho do fato de ser um cara brutalmente honesto, mas sou muito mais cuidadoso hoje em dia.